Enfeitando Kombi. Você já viu um grupo de rapazes, uma rodinha de colegas, daquela rapaziada que de vez em quando se encontra para conversar? Nesse grupinho tem todo tipo de rapaz. Existe aquele rapaz mais extrovertido, o rapaz mais tímido. Existe aquele que é o riquinho, filho de papai, e aquele que está sempre durão, sempre na cola dos outros. Existe aquele que é mais humilde e aquele que é arrogante, que é cheio de coisas para contar. Existe aquele que está sempre mais alegre, mais triste, o outro. Existe aquele que se acha o galã, o conquistador, e aquele que está sempre tentando alguma coisa. Numa certa vez, num desses grupinhos de rapazes, surgiu a conversa entre justamente dois desses pontos opostos. Um rapaz que nunca tinha namorada e o outro que parece que para ele sempre tinha uma gama de opções. Então o rapaz que nunca conseguia namorada tomou a liberdade de perguntar para esse outro que sempre estava com uma garota diferente qual era o segredo dele. Então esse conquistador compartilhou com esse outro o seu segredo e falou assim: olha, para você ter uma garota ou para você conseguir garotas, você precisa ser bem apessoado, se cuidar, se vestir bem e ter um carro bom. Daí o rapaz falou assim, mas o outro disse: mas eu me cuido bem, até que eu não me visto mal. Eu não sou um cara tão feio. E seu carro? Perguntou o outro. Bem, eu acho que talvez eu precise. O seu carro tem um som bom? Não. Meu carro tem um toca-fitas. Daí o outro disse, mas toca-fitas? Nem se usa mais fita cassete. Como que seu carro ainda tem toca-fitas? Faz o seguinte, você quer conquistar muita menina? Coloque um bom som no seu carro. Vai chover garota para você. Então, isto foi no sábado. Na segunda-feira, cedinho, esse rapaz já estava com o seu carro numa loja de som e instalando um poderosíssimo som no seu carro. Saiu lá da loja, já acreditando que na esquina encontraria alguém. Um som, um bom volume, uma qualidade excelente. Isso na segunda-feira à tarde. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado de manhã e sábado à noite eles se encontram de novo, os mesmos rapazes. E aquele conquistador vai e pergunta para esse rapaz, escuta, deu certo? Ele falou que nada. Mas como não? Nenhuma menina, nenhuma garota. Mas você colocou um som bom? Coloquei, gastei uma nota preta no som. Então faz o seguinte, deve ter alguma coisa errada. Como são as rodas do seu carro? São aquelas rodas de liga leve, bonitonas? Não, as rodas do meu carro são rodas de ferro originais com calota. Ah, mas o outro disse, você está brincando. Mulher não gosta disto. Você já colocou um som bom, mas mulher gosta de ver um carro assim equipadão. Coloque umas rodas invocadas no seu carro e você vai ver, vai chover, mulher. Na segunda-feira, cedo, estava esse rapaz agora com o seu carro numa loja de rodas. E pagou caro num jogo de rodas que servisse no seu veículo, colocou os pneus invocados e saiu de lá também com a mesma expectativa, agora com o som bem sintonizado, um belo som e o carro com as rodas bonitas e rodando. Aquele pneuzão legal. Segunda-feira à tarde, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado de manhã, sábado à noite. O grupo se encontra de novo. E o conquistador vai e pergunta pro rapaz, e aí, deu certo? Ele responde que nada. Mas você colocou as rodas no seu carro? Coloquei rodas caríssimas no meu carro. O que servia, o que deu para colocar, eu fiz. Mas não pode ser, disse o outro. Alguma coisa está errada. Como são os bancos do seu carro? Seu carro tem banco de couro?
Mulher gosta de carro que tenha banco de couro, que seja reclinável, aqueles bancos confortáveis em que a pessoa senta neles e sente-se importante. Não, meu carro tem banco original, aqueles bancos de curvinho mesmo, até tem um rasguinho mesmo, mas aquilo nem compromete tanto. Não, mas você está brincando. Você colocou som no seu carro, você colocou rodas e pneus novos no seu carro e vai andar com o carro com banco original. Na segunda-feira estava ele lá na loja de bancos, colocando o melhor banco que podia, o que dava para colocar naquele carro. Segunda-feira à tarde, saindo da loja, com o som ligado, com rodas, com pneus novos. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, sábado à noite. O grupo se encontra e o rapaz pergunta, já quase que desanimado, e aí, deu certo? O dono do carro falou, não, eu não sei o que está acontecendo, mas comigo não funciona esse tipo de coisa. Então um grupo, já todos eles preocupados com essa situação, já estava sem saber o que falar e o que fazer. Mas um deles fez a pergunta, escuta, que carro é o seu? Ninguém sabia. Ele, assim meio constrangido, respondeu, meu carro é uma Kombi. Por mais que enfeite uma Kombi, ela sempre será uma Kombi. Eu fico pensando em várias pessoas que conheço, que por mais que estudem e que por mais diplomas que tenham, não passam de Kombi enfeitada. Falam mal, escrevem mal, não evoluem, não progridem, não prosperam como pessoa, como ser, como ente. O conhecimento, o estudo, todo o labor acadêmico deve ser para o nosso crescimento como pessoa. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele menciona um tipo de pessoa que aprende sempre, mas nunca chega ao conhecimento. E o autor aos Hebreus, no capítulo 5, ele diz que teria muitas outras coisas mais profundas para escrever, mas aquele grupo não estava preparado para receber aquele conteúdo. Pessoas que estão numa igreja, numa comunidade, numa sinagoga, ouvem e estudam por anos e por décadas os mesmos assuntos, mas aquilo não se torna realidade na sua vida, não transforma a pessoa. Ela conhece as coisas, mas não assimila aquelas coisas. Quando pensamos em conhecimento, lembramos de 3 conceitos que são muito próximos, que são congêneres: conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento, poderíamos dizer didaticamente, que é a matéria-prima. O conhecimento é a matéria-prima. Antigamente, no meu tempo de jovem, o conhecimento estava trancado dentro de enciclopédias. Barça, Enciclopédia Britânica, Coogan-La-Russe e algumas coleções de livros. Ali estava o conhecimento. Quem quisesse saber alguma coisa teria que recorrer a esses livros. Hoje, em vez dessas enciclopédias, temos no Google. Qualquer coisa, qualquer assunto que você quiser está no Google. Mas aquilo é apenas o conhecimento, a matéria-prima. Inteligência é a capacidade de buscar esse conhecimento e fazer alguma coisa. Entender e fazer frutificar. Então, o conhecimento é a matéria-prima. A inteligência é a capacidade de manusear essa matéria-prima. Mas há um outro conceito, junto a esses, que na verdade é mais importante que os outros dois, é a sabedoria. Se o conhecimento é a matéria-prima, se a inteligência é a capacidade de manusear essa matéria-prima, a sabedoria
ela que leva a pessoa a saber como agir com relação a esses dois fatores. Onde buscar o conhecimento, onde encontrá-lo e o que fazer com esse conhecimento. Às vezes vemos uma pessoa com muito conhecimento e pensamos que ela é sábia. Não. Ter muito conhecimento não é a mesma coisa que ter sabedoria. Um granfino chegou da Europa e foi para sua casa, aqui no Brasil, lá no interior de Minas Gerais. Quando chegou à beira do rio, que teria que atravessar para chegar à sua casa, com as malas, bem vestido, ali estava um barqueiro, um senhor com a sua canoa, que estava sempre ali aguardando pessoas para atravessar o rio. E aquele granfino chegou ao canoeiro e falou-lhe: meu nobre senhor, qual será a despesa para que o senhor me transporte desta para outra margem desse rio? O barqueiro falou: como é que é? O granfino disse: senhor, eu quero atravessar o rio. Quanto o senhor me cobra? Ah, é quinhentão. Então o granfino consentiu com essa travessia por quinhentão. O barqueiro foi, pegou as malas do granfino e ajudou depois o granfino a subir na canoa. Terno branco, sapato impecável, chapéu na cabeça, lenço no bolso. Enquanto o barqueiro remava e o barco se afastava da margem, aquele granfino buscava a ocasião para mostrar-se superior àquele pobre barqueiro. Coitado daquele barqueiro. Então o granfino perguntou-lhe: meu nobre senhor, o senhor já esteve na Europa? O senhor conhece Paris? O barqueiro respondeu: não, moço. Eu nunca saí daqui, não. Única vez que eu saí, fui até o Patrimônio, foi pro batizado da minha afilhada. O granfino respondeu: ah, mas que desperdício. Amigo, se o senhor nunca saiu desse lugar, o senhor perdeu parte de sua vida. As remadas continuavam, a travessia prosseguia e o granfino tentando esnobar sobre o barqueiro. E fez mais uma pergunta: diga, meu senhor, o senhor fala quantos idiomas? Porque eu falo francês, inglês, entendo um pouco de alemão, me arrisco no espanhol e falo um bom português. O coitado do barqueiro disse: não, eu malemar falo português. Ah, meus irmãos não estudaram. Eu não estudei. Então eu aprendi a falar com os meus pais mesmo. O granfino respondeu: mas eu não acredito que o senhor mal fale o português. Não aprendeu outro idioma, não aprendeu outra língua. Eu posso dizer que o senhor perdeu parte de sua vida até agora. E as remadas continuavam e o barco prosseguia. Novamente uma outra pergunta do granfino: que tipo de comida o senhor já comeu? O senhor já comeu caviar? O senhor já comeu lagosta? O senhor já esteve num restaurante chique? O barqueiro respondeu: não, moço. Eu nem sei que comida que é essa, não. Lá em casa a gente come arroz com ovo, arroz com feijão. De vez em quando uma linguiça com farinha, é tão gostoso. Queijo com rapadura. O granfino respondeu: ah, eu não acredito. O senhor nunca comeu essas coisas finas, essas iguarias? O senhor perdeu parte de sua vida. E as remadas continuavam e a travessia prosseguia. De repente, o tempo mudou. Começou a ventar muito forte, o rio começou a ficar empolado, umas marolas apareceram e o barqueiro percebeu que a coisa ia piorar. O granfino segurou-se firmemente na borda do barco, como um gato numa canoa. E quando o barco começou a afundar, o caipira perguntou: moço, o senhor já esteve em vários lugares. O senhor já comeu coisas que eu nem sei o que é. O senhor aprendeu muita coisa.
Eu vou perguntar para o senhor, moço, o senhor aprendeu a nadar? O Grufino disse, não, eu não aprendi a nadar. Então, o caipira respondeu, moço, o senhor não aprendeu a nadar? O senhor não perdeu parte de sua vida. O senhor perdeu sua vida toda, porque ele pulou no rio e saiu nadando. E o Grafino, com toda a sua bagagem, foi levado pelas águas. O conhecimento, ele deve servir para nos aproximar uns dos outros, para nos unir. E isto que a sabedoria faz. Qualquer conhecimento que seja usado para arrogância, prepotência, para menosprezo, não é um conhecimento sábio. Quantas pessoas são orgulhosas, prepotentes, mas Deus quer que sejamos humildes. Tiago fala de 2 tipos de sabedoria, a sabedoria humana e a sabedoria divina. A sabedoria humana, ela é arrogante, ela é prepotente, é orgulhosa. A sabedoria divina, ela é humilde, ela perdoa, ela não humilha a ninguém. Agora, se você tem conhecimento, ou a pessoa que tem conhecimento, apenas conhecimento, mas não tem sabedoria, a pessoa que apenas adquire e acumula conhecimento para si, e não transforma isso em algo bom, não passa de uma Kombi enfeitada. Pense nisso.